Olá pessoal, hoje no Dica da Duarte eu vou estar falando para vocês uma coisa muito especial, uma coisa muito interessante, que é você que é cuidador de idosos. Quais são os seus direitos? Mas antes disso, dá um clique, divulga a página, dá seu like, que eu vou falar para você, cuidador de idosos, quais são os seus direitos. Pessoal, hoje eu não tô tão maquiada, né? Porque eu vou ter que arrumar o cabelo hoje, então eu tô pré-salão. Mas é sério, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou advogada, eu sou especialista na área trabalhista também. Quem não sabe, depois vocês fuçam quem sou eu. Eu tô aqui no estúdio do meu marido hoje, porque eu não tô no meu escritório hoje. Eu tô roubando aqui o estúdio do meu marido. Deixa eu ver se eu consigo arrumar a câmera aqui um pouco. Hoje eu tô sem ele. Assim, deixa eu ver se tá bom. Tá cortando minha cabeça. E depois ele briga comigo. Vamos lá. Cuidador de idoso, para quem não sabe, quem trabalha nessa área, se enquadra na categoria de empregado doméstico, tá? Para quem não sabe, ele se enquadra na categoria de empregado doméstico. Ele tem uma natureza contínua e de finalidade não lucrativa da pessoa ou da família, tá? No âmbito residencial dela, mediante a um salário, tá? Para que o cuidador de idosos se enquadre na classificação de doméstico, será necessário que ele seja contratado pela própria pessoa, pelo próprio familiar, sem que para sua contratação haja qualquer atividade de lucro. O que eu estou falando? Ele vai ser contratado só para ser cuidador de idosos. Ele vai cuidar do idoso. A mãe contratou ele para cuidar dela. Ou se não, a filha desta mãe que é idosa contratou ele para cuidar dela, ok? Ele tá cuidando só dela. Ele não tá ali para vender nada. Ele não tá ali para limpar a casa. Ele não tá ali para limpar o jardim. Ele é cuidador de idosos, tá? Até 2015, o trabalhador doméstico possuía uma lei específica, até junho, tá, de 2015, ele possuía uma lei específica para regular, sendo abarcado... Oi, filho, não quer mais? Tá bom. Eu tô com o bebê aqui, gente. Ah, meu filho, dá oi. Oi! Sendo abarcada essa lei pela Constituição e pela consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. A PEC das domésticas, que foi a emenda constitucional 72 de 2012, deu origem à emenda que alterou a reestruturação do seu artigo 1º no seu artigo 7º da Constituição Federal e confere o mesmo status e garantias trabalhistas dos empregados domésticos. Sendo assim, são direito dos trabalhadores carteira de trabalho assinada, não adianta você ter carteira de trabalho e não tá assinada, tanto ela física quanto online, tá? Licença maternidade, 120 dias, tá? Licença paternidade, 5 dias. Aviso prévio, repouso semanal remunerado, salário não inferior ao mínimo. Salário não inferior ao mínimo. Férias anuais com remuneração acrescida de 1/3 e atualmente as férias são de 30 dias. 13º salário, irredutibilidade de salário, inscrição na Previdência Social, vale transporte, descanso remunerado em feriados e estabilidade de gestante, desde que a confirmação da gravidez seja até os 5 meses após o parto. Tá? Quem tá escutando? Filho? Não, filho, a mãe tá fazendo aqui o vídeo. Hoje é assim. A carteira de trabalho deve ser anotada especificamente nas condições do contrato de trabalho, tá? Ou seja, tem que ser efetuada até 48 horas
Aí fica uma dica muito importante. Você entrou no trabalho hoje e entregou sua carteira de trabalho, ou se não a carteira é online, ela tem que ser registrada até 48 horas. Não pode passar disso. E se passar, cabe uma multa de um salário mínimo mais o dano moral. Aí você tem que procurar o advogado de sua confiança. Tá? A data da entrega da sua admissão tem que colocar o primeiro dia de trabalho, mesmo, presta atenção, mesmo se for contrato de experiência. Mesmo se for contrato de experiência. Salário mínimo fixado em lei. O cuidador de idosos faz jus ao salário mínimo conforme o artigo 7º da Constituição Federal. Não pode ser reduzido caso que a pessoa fala, ela trabalha pouquinho, vou pagar. Não! Tem que ser salário mínimo. Daí pro mais, daí pro infinito. Tá? Não esquece, foguete não dá ré. Fala, filho. Pega lá, pode brincar. Vai lá. Hoje é dia da mamãe. Feriados civis e religiosos. Em 2006, os trabalhadores domésticos trabalham a ter direitos aos feriados civis e religiosos. Caso o trabalho em feriado civil ou religioso tiver obrigatoriedade de trabalhar, ele deve pagar em dobro o dia. Em dobro o dia. Se você ganha R$ 25 por dia, você tem que ganhar 50 nesse dia. E conceder uma folga compulsória na semana, ou seja, você folga de quarta-feira, então você vai folgar de quarta e sexta. Ele tem que dar 2 folgas na semana, tá? 13º salário. A gratificação deve ser concedida anualmente, podendo ser em 2 parcelas. Se ele quiser dar uma, beleza, mas se ele quiser dar em 2 parcelas, ele pode. A primeira entre os meses de fevereiro a novembro, no valor correspondente à metade do salário, e a segunda até o dia 20 de dezembro, no valor da remuneração de dezembro. O descontado tem que ser adiantamento feito, tem que ser adiantamento, tá? Se a empregada quiser receber o adiantamento por ocasião das férias, deverá requerer no mês de janeiro do ano correspondente. Se ela quiser receber esse salário de adiantamento por ocasião das férias, ela pode requerer para receber no mês de janeiro correspondente. Repouso semanal remunerado. Preferencialmente, não é obrigatório, é preferencialmente aos domingos. Férias de 30 dias, remuneradas, com pelo menos 1/3 que mais o salário normal. Após cada período de 12 meses, o prestador de serviço da pessoa ou da família, tá? Contado a data de admissão, ou seja, a data que ele entrou, tem que ser fixado o critério do empregador, que deverá ser correspondente a 12 meses subsequentes. Ou seja, ela entrou em janeiro, então conta fevereiro 1 mês, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro ela está de férias, ok? A empregada poderá requerer a conversão de 1/3, o cuidador de idosos, tá? A empregada, poderá requerer a conversão, oi filho, de 1/3 do valor das férias em abono pecuniário, ou seja, ela pode requerer 1/3 em dinheiro, desde que seja requerida 15 dias antes do período das suas férias, ou seja, ela quer receber 1/3 do valor das férias, tá? Então ela tem que pedir isso antes, pelo menos 1 mês antes, falando que quer receber 1/3 de valor de dinheiro e o pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes de começar o gozo das férias, tá? Férias proporcional no término de contrato de trabalho. O contrato de trabalho acabou.
E aí tem a Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho, que reforçou todos os empregados... Oi, filho. Ela tá fazendo bagunça? Pega ela, filho. Pega ela. É uma cachorra e meu filho. Que reforçou que todos os empregados, o cuidador de idosos, o doméstico, têm direito a férias proporcionais independente da forma do seu desligamento, mesmo que incompleto o período de 12 meses. Assim, a empregada e o cuidador que pede demissão antes de completar os 12 meses de serviço têm direito a férias proporcionais. Você tá fazendo, cachorro? É arte, né? Estabilidade no emprego mediante a gravidez. Por força da Lei 11.324 de 2006, foi estendida aos trabalhadores domésticos, cuidador de idosos, a estabilidade da gestante confirmada da gravidez em até 5 meses depois do parto. Ou seja, ela tem estabilidade. Não pode mandar embora. Tá escutando? Não manda embora, senão vai dar problema. Aí procura um advogado de sua confiança, é claro. Um advogado especialista na área, é claro. Licença à gestante e licença maternidade e auxílio doença pago pelo INSS. O aviso prévio, no mínimo de 30 dias. 30 dias. Quando uma das partes quiser rescindir o contrato de trabalho, deverá comunicar a outra sua decisão com antecedência de 30 dias. Ou seja, você não pode falar que vai sair amanhã e... pô, né? Outra parte. E a outra parte não pode falar que você tem que ir embora amanhã. Ela tem que te avisar 30 dias antes. No caso de dispensa imediata, o empregador deverá efetuar o pagamento relativo a 30 dias, computado como tempo de serviço para efeito de 13º salários e férias. Tá fazendo daqui? Caca não. A falta de aviso por parte da empregada que dá ao empregador dá direito de descontar os salários correspondentes no prazo. A falta de aviso por parte da empregada para o empregador dá o direito de descontar os salários correspondentes respectivos do prazo. Ou seja, você que cuida o idoso, saiu do emprego e não avisou, você vai ter seu salário descontado e depois não tem que reclamar com o advogado, tá? Ui, quanto pelo. Né, filho? Quanto ao empregador dispensar a empregada, o cuidador de idoso, o que foi? Fez bagunça? Se ele dispensar o advogado, se ele dispensar o cuidador de idoso, o cumprimento do aviso prévio deverá constar expressamente no texto do aviso, tá? E deverá constar que seja indenizado no período de 30 dias. O que a Ania fez? É a Ania? A Ania é a cachorra, gente. O período do aviso prévio indenizado será computado para fins de cálculos da parcela do 13º salário. Integração à Previdência Social. Tem que ter. Ele tem que pagar o INSS. Vale transporte. Todo empregado doméstico ou cuidador de idoso, quando a utilização de meio de transportes urbanos, intermunicipal e interestadual, com característica semelhante para o deslocamento residência-trabalho e trabalho-residência, a Ana tá fazendo bagunça? Ou seja, ele deve declarar a quantidade de transportes que irá usar. Você pega 2 ônibus para ir trabalhar e 2 ônibus para voltar. Um metrô e um ônibus, um trem e um ônibus. Você tem que avisar, porque ele vai ter que te pagar isso. Aí, você é muito esperto, vai achar que está muito esperto e vai de bicicleta e pega o dinheiro do Vale Transporte. Isso pode? Não. Isso cabe contrato rescindido por justa causa. Então não minta.
Não minta, que o advogado também não faz milagre. Eu não pego gente mentindo. Eu não admito que cliente meu venha mentindo. Ou joga real comigo ou não joga. Porque eu não tô aqui palhaçada. Eu sou uma advogada de confiança, não de palhaçada. Fica a dica. Seguro-desemprego. Concedido exclusivamente ao empregado inscrito, meu filho fazendo bagunça, ao empregado inscrito no FGTS no período de 15 meses, nos últimos 24 meses contados da dispensa sem justa causa. Ou seja, ele tem que estar 15 meses inscrito no Fundo de Garantia e nos últimos 24 meses, depois de 2 anos, João é terrível. Os últimos 2 anos que não tem gozo de qualquer benefício previdenciário, ou seja, se em 2 anos ele não tiver registrado, ele pode pedir o saque do FGTS, salvo se for para auxílio, doença, pensão por morte ou ainda uma renda própria que não possui para tirar para qualquer tipo. Ou seja, se for para comprar uma casa, se for doente, alguns tipos de doença, câncer, AIDS, incapacidade, ele pode retirar, tá? Para cálculo do benefício será considerado os meses do depósito do fundo de garantia, o empregado doméstico ou o cuidador. Consiste no valor de um salário mínimo por um período máximo de 3 meses, de forma contínua, a cada período aquisitivo de 16 meses. Para se habilitar o benefício de seguro-desemprego, deverá apresentar nas unidades do Ministério do Trabalho ou órgãos autorizados, do 7º ao 9º dia subsequente da sua dispensa do trabalho, e levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, tanto física quanto online, termo de rescisão atestando a dispensa sem justa causa, o TRST, documento probatório de contribuições previdenciárias, que chama CNIS, e o extrato do fundo de garantia. Onde você pega isso? Pelo meu INSS no aplicativo, e o INSS pelo meu aplicativo ou pelo banco, e o FGTS pela Caixa ou no aplicativo do fundo de garantia. Declarações firmadas de documento requerendo o seguro-desemprego, chama RSDED, que não possui nenhum gozo, nenhum benefício de prestação continuada e que não possui renda própria para a manutenção da sua família. Quem faz isso? Quem te empregou. Não sabe como fazer isso? Procure um advogado de sua confiança. São dispensados a assistência da homologação, da rescisão contratual, o empregador que é cuidador de idoso ou doméstica e tem uma série de obrigações por parte do patrão. Ou seja, eu contratei alguém para ser cuidador do meu pai. Eu tenho que fazer ao meu cuidador, tá? Receber o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente do trabalho. Ou seja, você começou a trabalhar hoje, até o 5º dia útil você tem que receber o pagamento. Ter garantia de férias mais abono de 1/3 de férias para cada ano trabalhado. Ter direito, ao 13º salário, pago a primeira parcela em novembro e a segunda em dezembro. Aqui não, filho. Ter estabilidade no emprego até o 5º mês do parto, tá? Ter direito a descansar domingos e feriados, ou pelo menos um dia na semana. Ou seja, ele folga domingo. Ah, não, ele não folga domingo, mas ele folga terça. Beleza. Não tem importância. Mas, se o feriado caiu na terça e a folga dele era na terça, ele tem que ter 2 dias de folga, ou seja, quinta e domingo. Não se esqueça disso. Aposentadoria por tempo de trabalho, idade ou invalidez. Aviso prévio de 30 dias, limitado a 90 dias de acordo com o tempo de trabalho. Caso o patrão resolva demitir a empregada ou a cuidadora de idosos sem justa causa. Licença paternidade de 5 dias quando a mulher tem filho para o homem, tá? Então, ou seja,
ele é enfermeiro, ou ele cuida do idoso, ou ele tá ali como cuidador de idoso. Mas a mulher dele teve filho, então ele tem direito a 5 dias de folga. E não pode descontar. Vale transporte. Quando o empregado ou cuidador de idoso usa a condição de ir e vir do trabalho com transporte público. Recebimento de pensão equivalente pelos filhos menores, caso de morte do empregado doméstico, pago pelo INSS. Ou seja, se o cuidador de idoso ou o empregado doméstico morreu, ele vai receber uma pensão por morte. Quem ficou, né? Não o morto. Outra coisa. O patrão poderá descontar do cuidador da folha do pagamento mensalmente o quê? O que o patrão vai descontar de você, que é cuidador de idoso, que é empregado doméstico? O que vem descontado da sua folha de pagamento? Sempre vem essas dúvidas para o advogado. O vale transporte, até 6% do salário base. Atrasos e faltas não justificadas. Faltei porque eu sou bonita. Faltei porque é meu aniversário. Faltei porque meu filho é lindo. Não, né, filho? Não. E o domingo de descanso da semana quando existir faltas não abonadas na semana. Ou seja, fala, filho. A Ania. Faltou e você folgou no domingo? Não vou pagar, velho. Não vou pagar. Porque se você tá na farra do boi, eu também tô na farra do boi. Dá pra mim que eu te dou. Contribuição previdenciária de acordo com a tabela do INSS vigente. Período do período, tá? Desconta de 8% a 11% de acordo com o salário recebido do mês. Faltas e atrasos. Pensão alimentícia, caso empregado separado que tenha uma sentença que determine o pagamento da pensão, é descontada a pensão alimentícia. Telefones, você fica lá no telefone, ó. Pode ser descontado, porque isso é gasto extra do cuidador, se o patrão não autorizou. É proibido desde o mês de julho de 2006 o desconto de moradia, vestuário e material de higiene, caso você durma no serviço, tá? Preste atenção, é proibido ele descontar a luz, água proporcional, é proibido. Proibido. Vamos lá. A jornada de trabalho de você, cuidador ou empregada doméstica, da Ania também, que é uma terrível. A nova lei determina que deve ser 8 horas diárias ou 40 horas semanais, podendo ser reduzido. Meu filho fazendo bagunça. Podendo ser negociado entre o cuidador e a empregada em jornada de 12 horas seguidas por 36 de descanso. Ou seja, você pode trabalhar 8 horas por dia, beleza? Ou se não, trabalhar 12 seguida, né, filha? Trabalhar 12 seguida e folgar 36 horas, tá? Aí é obrigatório controle de uma folha de ponto assinada por você de maneira manual, mecânica, não, filha, ou eletrônica. O que foi? Ai, meu Deus. Se o empregador trabalhar mais de 44 horas semanais, mamãe tá falando, é importante pagar hora extra. Horas extras entre segunda e sábado, tem que ter acréscimo de 50% do salário seu. As horas extras de domingo e feriados são calculados 100%. As primeiras 40 horas extras devem ser compensadas ou pagas dentro do mês. Depois de fazer o banco de horas, devem ser compensados de forma de diminuição das jornadas ou folgas, até 1 ano. Se o cuidador ou a empregada doméstica, antes de compensar as horas, elas devem ser pagas, sair, do serviço, elas devem ser pagas na rescisão. O valor será calculado com base na remuneração atual do trabalhador. Faltas da cuidadora ou da empregada doméstica podem ser descontadas, ok? Se a empregada faltar por dias por conta de doença, pode descontar essas faltas. E se o empregado adoecer, deverá agendar pelo 135 para requerer o seguro do INSS.
para receber os valores do atestado. Prazo mais longo do afastamento da categoria doméstica é diferenciado ao trabalhador urbano, ou seja, você cuidador, você empregada doméstica. O primeiro dia da sua incapacidade, ela já pode receber o auxílio doença, enquanto nos demais órgãos, demais empregos são 15 dias. Ou seja, você cuidador, você empregada doméstica, ficou doente hoje, um exemplo, pegou Covid, já vai ligar no 35 e falar, olha, eu sou cuidadora, eu sou empregada doméstica e preciso me afastar, e a casa caiu, preciso comer, tô morrendo. No caso de falta, também é possível descontar o transporte, tá? Porque se ele não tá indo trabalhar, não tem que pagar transporte, tá? Deve abonar quando for justificado nos seguintes casos: até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, do ascendente, descendente, irmão ou pessoa que se declara na carteira de trabalho da Previdência Social sobre sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude do casamento, ou seja, se você casou, você tem direito a 3 dias de descanso. 1 dia no caso do nascimento do filho, depois que decorrer da primeira semana. 1 dia depois de cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue comprovada. O que foi? Bateu a cabeça? No período que tiver incumprimentos do exercício de serviço militar. Nos dias que tiver comprovando realizames de exame vestibular, ingresso em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que fizer necessário para comparecer no juiz, ou seja, se você é jurado, você tem direito a não ter o desconto, tá? Pelo tempo que você fizer necessário a qualidade de representante de entidade sindical, reunião oficial de organização internacional, no qual o Brasil seja membro, ausência de emprego devidamente justificada a critério da administração do patrão. Gente, a paralisação do serviço nos dias que, por conveniência do empregador, não tenha havido trabalho. A doença do empregado devidamente comprovada. Esse é o João, gente. O que eu faço com isso? Como é que eu consigo gravar um vídeo? Considera-se trabalho noturno das 22 horas da noite às 10 da noite, salvo que vocês entendam, até 5 horas da manhã, período noturno. Como se calcula as férias? As férias, de acordo com a lei, é de 30 dias anuais, remuneradas pelo menos 1/3 do salário normal após 12 meses de serviço. As férias da cuidadora, da empregada doméstica, podem ser fracionadas até 2 períodos, no mínimo de 14 dias de durações. Ou seja, ela pode pegar 14 dias em julho e 14 dias em novembro, tá? Ela pode se fracionar. 18 dias para trabalho semanal, não superior a 22 horas até 25 horas. 16 dias para trabalho semanal, durante 20 horas até 22 horas. 14 dias para a duração do trabalho semanal, superior a 15 horas, até 20 horas. 12 dias para a duração de trabalho semanal, durante 10 horas até 15 horas. 10 dias para a duração do trabalho semanal, superior a 5 horas até 10 horas. 8 dias para a duração de trabalho semanal igual ou inferior a 5 horas. A empregada pode requerer a conversão de 1/3 do valor das férias em dinheiro. Esta requisição deverá ser feita até 15 dias antes do término do pedido das férias. O patrão não pode se opor, nem tampouco exigir que ela venda as férias. Quando a empregada morar na residência, ela poderá permanecer na casa do patrão durante as férias, mas não pode trabalhar. Cálculo de horas de descanso. Mais de 6 horas deve ter 1 hora de descanso. E caso não realize essa parada, tem o direito de receber 1 hora extra a cada dia. Trabalhou 6 horas. A cuidadora, a empregada doméstica tem que ter 1 hora de descanso. Caso trabalhe no local e more no local, poderá ter esse período de descanso, desde que cada uma delas seja no mínimo de 1 hora até o limite de 4 horas ao dia. Se o empregado tiver uma jornada inferior a 4 horas, não é necessário intervalos. Mas se a jornada for entre 4 e 6 horas, pode ter um intervalo de 15 minutos.
Vale lembrar que o intervalo adicional à jornada é assim, se ela pega o expediente às 7h30 da manhã e faz um intervalo 1 hora, a jornada deve ser de 8 horas diárias. A sua saída deve ser 16h30, ou seja, 4h30. Se ela entrou às 7h30, ela descansa 1 hora e sai 4h30. Direito do Vale Transporte. A doméstica ou o cuidador deve declarar a quantidade necessária do Vale Transporte e fazer o cálculo mensal. E ele tem que pagar no último dia do mês, no cartão de recarga ou dinheiro. E o desconto é permitido até 6%. Se quiser recusar isso, deve assinar uma declaração rejeitando, falando porque não precisa de Vale Transporte. Se mora na residência, não existe Vale Transporte diário, mas sim Vale Transporte para o final de semana, caso ele queira sair e retornar ao local de trabalho, tá? Então ele tem direito a o Vale Transporte de final de semana, ou seja, das férias. Ou das férias não, das folgas. Lembra que a empregada doméstica e o cuidador devem assinar um recibo mensal do Vale Transporte, específico para isso. Desconto dos salários do doméstico e do cuidador, no caso, proíbe-se desconto referente à alimentação, vestuário, moradia e higiene. No caso de empregados viajarem com os patrões, também é ilegal descontar o transporte e a hospedagem. São autorizados descontos do plano de saúde odontológico e adiantamento de salário da Previdência e do seguro privado. Porém, existe um limite que seja até 20% do seu salário. Desconto tem direito também tem direito ao seguro do FGTS. Também é permitido que o empregado comprovar o vínculo emregativo tenha direito ao FGTS. Cuidador autônomo e pessoa idosa. O cuidador autônomo ou pessoa jurídica, ela tem disposições específicas ao seu direito do trabalho em relação a qualquer subordinação. Ou seja, você tem direito trabalhista garantido e ter uma vida digna com incidência, apesar de ser custosa, é imprescindível você estar registrado. É imprescindível. Então, espero que vocês tenham entendido as dicas, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. E qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais. Um beijo!